Anuário Espírita, 1995. Ari Kardec, Bosco de Melo, na cidade de Florianópolis. Na cidade de Florianópolis, onde gozava de elevado e extraordinário conceito, desencarnou o confrade Ari Kardec, Bosco de Melo, no dia 29 de novembro de 1993. Estava no exercício da presidência da Federação Espírita Catarinense. Era ainda membro nato do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Nasceu no dia 25 de outubro de 1926, em Florianópolis. Filho de Luiz Oswaldo de Melo, um dos fundadores da Federação, e de Dona Ana Bosco de Melo, professor universitário e economista, exerceu diversos cargos públicos, inclusive no magistério superior. Sempre foi muito querido e acatado pelos alunos, funcionários e colegas. Casou-se com Dona Dalva Machado de Melo, que foi a sua maior colaboradora, convertendo o próprio lar num abrigo para 14 crianças, constituindo assim numerosa família de filhos do coração. Nascido em lar espírita, Ari Kardec seguiu os exemplos dos pais, transformando-se num grande trabalhador, participando ativamente do movimento espírita de Santa Catarina. Na juventude deu integral apoio ao movimento de mocidades espíritas, idealizado por Leopoldo Machado. Quando saiu da faixa etária juvenil, integrou-se nos trabalhos da federação. Foi chamado à diretoria e eleito vice-presidente, responsável pelo setor de divulgação do livro espírita. Organizou a distribuidora de livros para abastecer as instituições do Estado, incentivando a criação de livrarias de bancas de livro em cada instituição. Posteriormente, promoveu barracas de livro nas praças públicas com muito sucesso. Ari Kardec Bosco de Melo colaborou em diversos jornais e revistas espíritas pela rádio TV Barriga Verde de Florianópolis. Apresentava programa de grande popularidade. Deixou 2 livros, Palavras Amigas e Máximas Redentoras. O Espiritismo teve nele um autêntico defensor, deu exemplo de cidadão honrado. Foi um grande trabalhador, não retornando à espiritualidade de mãos vazias. Hélio Ribeiro Paz Leme. Retornou à espiritualidade no dia 30 de dezembro de 1993, o confrade Hélio Ribeiro Paz Leme, em sua residência no bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, vítima de mal súbito. Ele nasceu no dia 5 de janeiro de 1924, no Rio de Janeiro. Era filho de Jacinto Paz Leme e Dona Guiomar Ribeiro Paz Leme, ambos espíritas. Casou-se em 1951 com a confreira Odete Claro Paz Leme e do matrimônio nasceram 3 filhos, Leila, Leda e Ricardo. Ricardo desencarnou aos 15 anos de idade, em 1976, deixando os pais desolados. A partir dessa época, o casal procurou a Federação Espírita Brasileira para ouvir as palestras domingueiras. A título de consolação, a FEB indicou o Centro Espírita Seara Fraterna, próximo de Laranjeiras. O casal passou a frequentá-lo e a colaborar de forma abnegada. Hélio formou-se em contabilidade pela Faculdade Cândido Menezes no ano de 1948. Trabalhou em diversas firmas, inclusive na ESO, no Conselho Nacional de Contabilidade, na própria Faculdade Cândido Mendes. No Centro Espírita Seara Fraterna, ele e a esposa participavam de serviço de passe e como médio de psicofonia e psicografia no trabalho de socorro espiritual. Hélio exerceu o cargo de primeiro secretário do centro em diversas gestões. Ainda com sua esposa, contribuiu de forma assinalada na campanha da sede própria. Assim, ele deixou marcas indeléveis de sua passagem no Seara Fraterna, ficando uma profunda saudade entre todos os seus companheiros. Anuário Espírita de 1995. Denaí José da Cunha Silva. Desencarnou
No dia 31 de janeiro de 1994, Dona Denaí José da Cunha Silva estava internada no Hospital da Aeronáutica, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, vítima de insidiosa enfermidade que prendeu ao leito por vários meses. Nasceu no dia 11 de junho de 1924, na cidade do Rio de Janeiro, filha de Valdemar José da Cunha e Dona Maria Conceição da Cunha. Muito cedo, seus pais desencarnaram e ela viveu em companhia do casal Américo Lopes Vieira e Dona Orminda Silva Vieira, que a criaram e educaram com o maior carinho. Eram espíritas praticantes, sendo ele o tesoureiro da Federação Espírita Brasileira, onde Dona Denaí começou a participar, ainda menina, de sessões espíritas. Em 1946, aos 17 anos de idade, foi admitida como escrevente datilógrafa da FEB. Alguns anos depois foi promovida a chefe de secretaria, onde trabalhou 48 anos consecutivos. Casou-se com o senhor Niraldo Lins da Silva em setembro de 1957. Do matrimônio nasceu Sandra Denise Silva Corman, casada com Ricardo Corman, pais de Rodrigo e Michele. Dona Denaí e toda a sua família esteve sempre ligada à Fundação Marieta Gaio, no bairro de Bom Sucesso. Pertencia ao corpo mediúnico, como médium psicógrafo, cooperando também nas tarefas assistenciais, com rara abnegação. No enterro de seu corpo, no cemitério de Irajá, ocorreram depoimentos comoventes de criaturas beneficiadas por ela, entre as quais de um motorista de ônibus. Disse ele que, certa ocasião, estava na pior situação econômica e moral, quando Dona Denaí o socorreu, e ele jamais poderá esquecer a sua bondade. Solicitou à família permissão para pegar na alça da urna mortuária a última homenagem que poderia prestar. Dona Denaí, em sua humildade, se destacou pelo amor que distribuiu, consciente de que servir ao próximo é o primeiro degrau para fazer da terra um mundo melhor. Aderbal Arecipo de Barros Teixeira. De abnegada dedicação à causa do estudo e difusão do Espiritismo, jamais media esforços para propagar suas verdades. Deixou exemplos dignos de serem imitados. Aderbal Arecipo de Barros Teixeira desencarnou em Maceió, Alagoas, a 24 de fevereiro de 1994. Nascido na cidade de São José da Lapa, do mesmo estado, no dia 15 de abril de 1904. Era filho do magistrado Antônio Arecipo de Barros Teixeira e Dona Maria Líbia Belo Teixeira. Em 1926, diplomou-se em contabilidade e datilografia. Filiou-se ao Conselho Federal de Contabilidade. Passou a colaborar com a imprensa, escrevendo desde então para diversos jornais, entre os quais a Gazeta de Alagoas, o Jornal de Alagoas e o Jornal de Hoje. Neste último, publicava uma crônica semanal. Era sócio da Associação Alagoana de Imprensa desde 1931. Casado com Dona Hermelinda Fázio de Arecipo, deixou os seguintes filhos: Márcia, Madala, Cristina, Antônio, Mafalda e Paulo Vitor, e deixou ainda por descendentes 25 netos e 5 bisnetos. Aderbal de Arecipo tomou conhecimento do Espiritismo em 1928 e logo se tornou seu grande divulgador. Frequentador assíduo do Centro Espírita Alagoano Melo Maia. Colaborou sempre da melhor forma, exercendo mesmo alguns cargos, inclusive a presidência. Em sua gestão, fundou a Escola Zilda Gama e o Grupo Escolar Espírita Erasto. Foi membro também da Loja Maçônica Perfeita Amizade Alagoana desde 1948, sendo orador oficial por muitos anos. Resolveu estudar e em 1956 formou-se pela Faculdade de Direito de Alagoas, turma Jubileu de Prata. De 1927 a 1983 foi funcionário da firma Williams e Companhia, onde exerceu altos cargos. Aderbal Arecipo deixou exemplos de trabalho, seriedade, dignidade e honradez, modesto, simples e amigo de todos. Após o seu desencarne, a família recebeu inúmeras mensagens de extremo carinho, revelando que ele socorria no anonimato a incontáveis pessoas necessitadas. Dr. Ângelo Morato.
Faltando apenas 9 dias para completar 84 anos, regressou à espiritualidade no dia 28 de abril de 1994. O estimado companheiro Ângelo Morato, conceituado cirurgião dentista, depois de uma vida dedicada às causas nobres, especialmente à frente do movimento espírita de Franca, nasceu em Itajubá, Minas Gerais, em 7 de maio de 1910. Era filho de Domingos Sarto Morato e dona Josefina Trossoli Morato, ambos de nacionalidade italiana, radicados no Brasil. Casou-se em 1918 com dona Erlinda Calixto Morato. Tiveram 4 filhos: Alci Orion Carlos Ibaê, Aguinelo Morato Júnior, desencarnado, e Erlindo César, deixando ainda por descendentes 5 netos. Ângelo Morato foi aluno do Colégio Allan Kardec, em Sacramento. Em sua infância, tendo convivido com o apóstolo do Triângulo Mineiro, Eurípides Barçanufo. Em Franca, teve vida intensa no movimento espírita. Foi presidente da Liga Espírita de Oeste. Criou a Mocidade Espírita de Franca. Foi provedor do hospital da Fundação Espírita de Franca. Um dos criadores da Fundação Educacional Pestalozzi. Presidente do Conselho Regional Espírita da 20ª Região da USA. Participou da fundação da Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas, ABRAGE. Escritor, jornalista, poeta, compositor, membro da Academia Ribeirão Pretana de Letras e da Arcádia do Colégio Allan Kardec de Sacramento. Participou de inúmeros congressos em vários estados. Esteve presente em quase todos os combrages. Participou do primeiro Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil, em 1948, e do segundo CEPA, no Rio de Janeiro. Promoveu o espiritismo por todos os meios possíveis, especialmente pela imprensa, tendo ocupado o cargo de redator do jornal A Nova Era por décadas. Consta de sua bibliografia Ibene, Acenos do Infinito, Subsídios para a História do Espiritismo em Franca, Verges do Rio Grande e de Sacramento a Palmelo, além de diversas peças teatrais e uma novela. Embora a precariedade de seu estado de saúde nestes últimos anos não interrompeu as suas atividades, enquanto pôde deu a sua valiosa colaboração e o incentivo ao movimento espírita, soube aproveitar a sua estada na terra como verdadeiro discípulo de Allan Kardec. General Milton Orrélio de Souza. No dia 17 de junho de 1994, às primeiras horas da manhã, desencarnou no Rio de Janeiro, no Hospital Central do Exército, o confrade General Milton Orrélio de Souza, natural da cidade de São Pedro de Itabapoana, no estado do Espírito Santo. Nasceu a 23 de junho de 1904, filho de Henrique Orrélio de Souza e dona Julieta Durval Orrélio de Souza. Sua vocação para a carreira militar o fez ingressar no 3º Batalhão de Infantaria como voluntário especial, para matricular-se na Escola Militar em 1922, onde fez brilhante carreira militar. Casou-se em 1932 com dona Beatriz Correia Orrélio de Souza. Tiveram 2 filhas, Lúcia Maria Orrélio de Miranda, casada, mãe de 3 filhos, e Regina Maria Orrélio Tomás de Aquino, casada também, mãe de 3 filhos. É grande o seu currículo no movimento espírita, desde a sua adesão ao espiritismo em 1934, pela leitura do livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, de Leon Denis. Foi convidado para uma reunião espírita na casa do colega Tenente Luiz Gentil, na cidade de Jundiaí, São Paulo, onde desenvolveu as mediunidades psicográficas, receitista e passista, além da atividade doutrinária. O seu trabalho maior no espiritismo foi o intelectual. Na Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro e de Niterói, dirigiu o Departamento de Educação e Propaganda, fundou o jornal O Espírita Fluminense. Entre outras atividades, foi vice-presidente e depois presidente da Cruzada dos Militares Espíritas. Vice-presidente, professor do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Fundador e conselheiro da Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas, ABRAGE. Vice-presidente da União dos Discípulos de Jesus. Vice-presidente e conselheiro da Fundação Cristã Espírita Cultural, Paulo de Tarso. Mantenedora da Rádio Rio de Janeiro. Relações Públicas da Liga Espírita do Estado da Guanabara. Diretor da Caixa de Pecúlio dos Militares Espíritas. Presidente do Conselho Fiscal da mesma instituição. Titular do programa A Voz da Cruzada dos Militares Espíritas, pela Rádio Rio de Janeiro. Convidado pelo Dr. Francisco Negrão de Lima, então governador do Estado da Guanabara, dirigiu o Instituto de Gerontologia
presidiu o Asilo São Francisco, prestando inestimáveis serviços, sendo agraciado com o título de cidadão honorário do estado da Guanabara. Purista da língua portuguesa, o general Milton Aurélio de Souza, a partir de 1941, trocou a caserna pela cátedra. Ingressou no corpo de professores da antiga Escola Militar das Agulhas Negras, na cadeira de balística, onde serviu até 1955. Neste ano deixou o ensino militar e o serviço ativo do Exército, encerrando sua carreira no posto de general de divisão. Anuário Espírita, 1955. Ismael Sgrignoli. Desencarnou no dia 21 de junho de 1994, vítima de infarto do miocárdio. Ao dar entrada no Hospital São Bernardo, o confrade Ismael Sgrignoli, fundador do Lar da Criança Emmanuel, foi também diretor jurídico da editora espírita Correio Fraterno do ABC e um dos redatores do jornal Correio Fraterno do ABC. Era natural de Catanduva, São Paulo, onde nasceu a 18 de agosto de 1937, filho de João e Estelina Sgrignoli. Formou-se professor, trabalhando no comércio e estudando à noite. Depois de formado, lecionou na escola pública da localidade. Posteriormente, bacharelou-se em Direito. Espírita desde criança, frequentou a escola de evangelização do Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Catanduva. E depois a mocidade, a partir de 1956, da qual foi eleito presidente. Expositor de muito talento, desde a juventude discorria sobre as obras da codificação, destacando-se também como jornalista. Transferiu-se a residência para São Bernardo do Campo, em 1937, casando-se em 20 de junho de 1939 com Janete Rodrigues Sgrignoli. Tiveram uma prole de 5 filhos, João Gabriel, Ismael Júnior, Lígia, casados, Lívia e Ruth Carolina, solteiras, deixando 2 netas. Logo que chegou a São Bernardo do Campo, passou a frequentar o Centro Espírita Emmanuel, onde se destacou como expositor e exerceu alguns cargos de diretoria. Foi o primeiro vice-presidente, depois presidente do Lar da Criança Emmanuel, a qual presidiu de 1967 a 1983. O companheiro Círcio Santiago substituiu na presidência. Ele voltou à primeira vice-presidência, cargo que exerceu até a sua desencarnação. Que o Senhor Jesus o ampare no retorno à vida espiritual. Anuário Espírita de 1955. 95. Cornélio Pires. Cornélio Pires nasceu na cidade de Tietê, estado de São Paulo, no dia 13 de junho de 1884. E a sua desencarnação aconteceu na cidade de São Paulo, no dia 17 de fevereiro de 1958. Homem de personalidade confundida, tornou-se figura popular de bastante destaque em todo o Brasil. Graças ao trabalho por ele encetado de viajar pelas cidades do interior do estado de São Paulo e de outros estados, estreando na condição de caipira humorista. Em sua juventude aspirava participar de um concurso de administração na faculdade de farmácia. Animado desse propósito, viajou de Tietê para São Paulo a fim de se inscrever como candidato a um desses concursos. Porém, apesar de seu empenho, não logrou êxito nesse seu intento. Tomou então a deliberação de dedicar-se ao jornalismo, passando a trabalhar na redação do jornal O Comércio de São Paulo, em cujo cargo desenvolveu um aprendizado bastante estafante. Posteriormente, passou a exercer atividade nos jornais O São Paulo e o Estado de São Paulo, tradicional órgão de imprensa paulista, onde desempenhou a função de revisor. E finalmente, no ano de 1914, passou a dar a sua contribuição ao órgão O Pirralho. Numerosos escritores teceram comentários sobre a personalidade de Cornélio Pires e de sua ilustração. Passemos a citar Joffre Martins Veiga, que, em seu trabalho A Vida Pitoresca de Cornélio Pires, escreveu: ninguém amou tanto a sua gente como Cornélio Pires. Ninguém se preocupou tanto com os seus semelhantes como esse homem, que foi, antes de tudo, um bom. O famoso poeta Martins Fontes, por sua vez, escreveu sobre ele, afirmou:
É um bandeirante puro, um artista incansável, enobrecedor da pátria e enriquecedor da língua. Instante. Admirado também pelo grande jornalista Amadeu Amaral, este deu-lhe a sugestão de tornar-se um escritor regionalista, o que fez com que ele se tornasse um dos maiores divulgadores do folclore brasileiro. Pelo idos de 1910, Cornélio Pires lançou o livro Musa Caipira, obra que foi largamente saudada pela crítica, graças ao seu conteúdo tipicamente brasileiro. Silvio Romero tornou-se um dos seus mais salientes críticos, comentando da seguinte forma o lançamento dessa obra: apreciei imensamente o xiste, a cor local, a graça, a espontaneidade de suas produções que, além do seu valor intrínseco, são um ótimo documento para o estudo dos brasileiríssimos de nossa linguagem, por início do presente século. Cornélio Pires começou a frequentar a igreja presbiteriana. Entretanto, não conseguiu conciliar os ensinamentos dessa religião com o seu modo de pensar. Ele não admite a existência de penas eternas e de um Deus que desse preferência aos seguidores de determinadas religiões. O demasiado apego aos formalismos da letra na interpretação dos textos do Evangelho fez com que ele quase desencambasse para o materialismo. Nessa época ele conhecia o que era o espiritismo. Entretanto, durante as suas viagens ao interior, aconteceram com eles vários fenômenos mediúnicos, inclusive algumas comunicações do espírito Emílio de Menezes, aos quais muito impressionaram. Como consequência, ele passou a estudar as obras espíritas, principalmente as de Allan Kardec, Leon Denis, Albert de Rochas e alguns livros psicografados pelo médico Francisco Xavier. Dali por diante, integrou-se decididamente ao espiritismo, interessando-se muito pelos fenômenos de efeito físico. No ano de 1944 a 1947, ele escreveu os livros Coisas do Outro Mundo e Onde Estais, ó Morte? Pergunta. Tendo desencarnado quando escrevia a Coletânea Espírita. De sua vasta bibliografia destacamos Musa Caipira, Versos Velhos, Cenas e Paisagens de Minha Terra, Monturo, Quem Conta um Conto, Conversas ao Pé de Fogo, Estrambóticas, Aventuras de Joaquim Bentinho, O Queima-Campo, Tragédia Cabocla, Patacoadas, Seleta Caipira, Almanac do Saci, Michórdias, Meu Samburá, Sambas e Cateretes, Tarrafadas, Chorando e Rindo, De Roupa Nova, Sorrindo, Tá no Bocó, Quem Conta um Conto e Outros Contos, Enciclopédia de Anedotas e Curiosidades, além de 2 livros espíritas acima citados. Num dos seus escritos sobre o espiritismo, dizia ele: o espiritismo, mais cedo ou mais tarde, fará aos católicos romanos, aos protestantes e aos adeptos de outros credos a caridade robustecer-lhes a fé com os fatos que provam a imortalidade da alma, que se transformam em espírito ao deixar o invólucro material. E mais adiante, o espiritismo nos proporciona a fé raciocinada, nos arrebata ao jugo do dogma e nos ensina a compreender Deus como Ele é. Pouco antes da sua desencarnação, Cornélio Pires, demonstrando que havia assimilado o preceito de Jesus Cristo, amar o próximo como a ti mesmo, voltou para a cidade de Tietê e ali comprou uma chácara onde fundou a Granja de Jesus, lá destinado a crianças desamparadas, infelizes. Infelizmente, ele não chegou a ver a conclusão da obra. Cornélio Pires chegou a organizar o teatro ambulante Cornélio Pires, perambulante de cidade em cidade, sendo aplaudido por toda a população brasileira por onde passava. Esse intento foi concretizado após ter abandonado a carreira jornalística. O
presente trabalho representa uma apagada biografia desse batalhador infatigável que desenvolveu na Terra uma tarefa altamente meritória. Bibliografia, personagem do Espiritismo, do Brasil e de outras terras, de Antônio de Souza Lucena e Paulo Alves Godoy. Anuário Espírita de 1995. Efemerídes de vultos espíritas. Luiz da Costa Porto Carreiro Neto. Nascimento Recife, 7/1/1895. Desencarnação 21/7/1964, Rio de Janeiro. Foi um dos esperantistas mais cultos do Brasil, mesmo do mundo. Era membro do Acadêmio de Esperanto, Secretaria da Liga Brasileira de Esperanto, delegado da Universala Esperanto Assócio, vice-presidente do Brasila Clube. Tornou-se conhecido internacionalmente e foi incluído na enciclopédia de Esperanto. Era eminente professor e cientista de renome internacional. Além do Esperanto, Porto Carneiro falava outros idiomas, como o alemão, o inglês, o francês, o castelhano, o grego e o latim. O Instituto Brasileiro de Cultura Alemã, na posse de seu presidente, conferiu-lhe o diploma de sócio efetivo. A Sociedade Brasileira de Geografia o distinguiu como sócio honorário. Espírita convicto traduziu para o Esperanto algumas obras e foram editadas pelo Departamento Editorial da Federação Espírita Brasileira, merecendo os mais calorosos elogios da crítica brasileira e estrangeira, entre os quais La Libro de la Espiritude, La Libro de Medio, em colaboração com Ismael Gomes Braga. Deixou ainda uma futura publicação pela FEB, a obra mediúnica Paulo Esteve, traduzida em 1966. Estava traduzido o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, quando desencarnou repentinamente, vítima de um espasmo cerebral aos 69 anos de idade. Ismael Gomes Braga terminou o trabalho publicado pela FEB sob o título de Que estás Espiritismo? Pergunta, em 1967. Porto Carreiro Neto foi membro vitalício da Federação Espírita Brasileira e representou Pernambuco no Conselho Federativo Nacional. Médio, deixou um livro psicografado do espírito Jaime Braga, intitulado Ciência Divina, sonetos em português e poemetas em esperanto. Era membro efetivo do Grupo Ismael. Zeans Van Tuyl, no seu livro Grandes Espíritos do Brasil, diz que nos dias depois do regresso à espiritualidade, o espírito Porto Carreiro Neto se comunicou no Grupo Ismael através do médium Olímpio Gifone, uma alentadora mensagem, da qual publicou o seguinte trecho, abre aspas: estamos de pé, com os olhos voltados para a nossa tarefa, não a interrompemos e vocês também não. Eu, por um pouco, dize-me, estarei ausente, mas retornarei. Enquanto isto, os amigos continuarão a obra, porque não é nossa, é do Cristo, é da humanidade. Fecha aspas. Porto Carreiro Neto nos dá a certeza de que cumpriu grande tarefa em favor da fraternidade universal. O seu nome se conservará indelável nos anais do Espiritismo do Esperanto no Brasil. João Tavares Fusco Jofos. Nascimento 1/5/1895, Araraquara, São Paulo. Desencarnação 6/7/1945, São Paulo. Em sua terra realizou os cursos primários de contabilidade. Quando se transferiu para São Paulo, fez um curso de ciências econômicas. Em 1910, casou-se com Dona Regina Pavese Fusco. Sua conversão ao espiritismo ocorreu após a leitura de alguns livros, inclusive de Allan Kardec, em São José do Rio Preto, no ano de 1929. Nessa época, desabrochava também as suas faculdades mediúnicas, dentre as quais de vidência, audiência, de cura e transporte.
Contribuiu muito para a sua conversão, a cura de uma senhora doente desenganada pelos médicos. Esse fato levou a estudar profundamente as obras da codificação. Filiou-se ao Centro Espírita Allan Kardec, na cidade de São José do Rio Preto. Culto estudioso, em pouco tempo assumiu a direção do centro. A partir de então, o Jofos, como era conhecido, prestou serviços inestimáveis à doutrina, organizando diversas casas espíritas em São Paulo e no Triângulo Mineiro, elaborando estatutos, organizando bibliotecas, livraria e bancas de livro, distribuindo jornais e revistas espíritas, promovendo também a evangelização da infância do jovem, a alfabetização de adultos, inclusive instalando escolas espíritas. Viajou por todo o estado de São Paulo e de Minas Gerais, a serviço da doutrina, fazendo palestras. Nesse trabalho, em 1931, conheceu Caiba Chuta, selando-se uma amizade muito especial com o apóstolo de Matão. João Fusco deixou vários opúsculos e folhetos de fundo doutrinário. O Anticristo, os violadores da lei, desfazendo calúnias do clero romano, advertências, falsos profetas, contrastes, aviso aos incautos, Deus, os centros espíritas e suas denominações, Escola Nova, os mortos-vivos e tantos outros. Em 1933, transferiu a residência para São Paulo. Prosseguindo na árdua tarefa. Em 30 de janeiro de 1939, fundou no bairro do Itaim o Centro Espírita Caiba Chuta, que em 1940 fundou também o Centro Espírita Ismael, na Vila Guarani. João Tavares Fusco Jofos completa esse ano o seu primeiro centenário de nascimento, deixando à posteridade exemplos de como todos podem colaborar com Jesus na construção de um mundo melhor. Anuário Espírita de 1995. Júlio César de Melo e Souza. Nascimento 6/5/1895, Rio de Janeiro. Desencarnação 18/6/1974, Recife. Adotou o pseudônimo de Malba Tarran em virtude de sua admiração pelo Oriente, adaptando inclusive em muitos de seus contos as fantasias das 1001 Noites. Foi dedicado esperantista, também professor de Esperanto. Exerceu a cátedra de matemática do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Foi também professor cátedro do Instituto de Educação nas cadeiras de Matemática, Literatura Infantil, Folclore e Arte de Contar História. Casou-se em 1925 com Dona Naide Melo e Souza. Nasceram os filhos Rubens, Sérgio, Sônia Maria e Ivangel. Deixou ainda por descendentes vários netos. De sua bibliografia constam 75 volumes, inclusive literatura infantil. Destacamos a Girafa Castigada, inspirada no Evangelho, o Rabi, o Cocheiro e os Anjos de Deus, Os Sonhos do Lenhador, Conto Chinês. Para teatro escreveu várias peças. Algumas de suas obras foram traduzidas para o inglês, francês e espanhol. Livro mais famoso com numerosas edições foi O Homem que Calculava. Malba Tarran não se definiu como espírita praticante, porém aceitou plenamente os ensinamentos dos principais esposados e os princípios esposados por Allan Kardec. Realizou conferências em inúmeras casas espíritas, inclusive na Federação Espírita Brasileira. Dedicou-se também à causa dos sofredores e dos rancenianos, o casal Ademar Gomes Veloso e Dona Diná, seus cunhados espíritas, proporcionando-lhes a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Júlio César de Melo e Souza, Malba Tarran, que está completando o primeiro centenário de nascimento, deixou em letras de ouro a sua contribuição literária e cultural, contribuindo para o promissor futuro da humanidade, ajudando na construção de um mundo melhor. Fernando Souza do O. Nascimento 30/5/1895, Campina Grande, Paraíba. Desencarnação 5/11/1972, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Escritor dos mais notáveis, legou-nos incontáveis e belos contos, romances, peças de teatro, artigos de crítica literária. Foi fundador de várias organizações culturais. Em sua magnífica bibliografia espírita consta 7 romances editados pela Federação Espírita Brasileira. Voluntário do Exército, em 1911 foi incorporado na 4ª Companhia de Caçadores de Mato Grosso, como praça. Aplicou-se no estudo e alcançou o oficialato.
quando servia na cidade de São Gabriel, Rio Grande do Sul. Quando foi transferido para Santa Maria, no mesmo estado, em 1932, era segundo tenente. Fez o curso de contador e bacharelou-se em Direito pela Faculdade de Pelotas. Solicitou transferência para a reserva em 1934. Em 1939, com a deflagração da Segunda Guerra Mundial, voltou ao Exército, indo servir em Bagé. Ao terminar a guerra, estava no posto de capitão. Pediu baixa e foi exercer a profissão de advogado. Morava em Santa Maria. Ali dedicou-se inteiramente ao espiritismo. Casou-se em 1915 com Dona Maria Altina Pereira do Ó e foram pais de 11 filhos. A sua conversão ao espiritismo se deu em virtude do estado de saúde de seu filho Francisco, em 1932, na cidade de São Gabriel. Desenganado por uma junta médica, um amigo sugeriu que escrevesse a Sociedade Espírita Allan Kardec, em Porto Alegre. Poucos dias depois, o menino experimentou sensível melhora e em pouco tempo estava radicalmente curado. Diante desse fato, toda a família aderiu ao espiritismo. Orador de raras qualidades, foi muito solicitado para proferir palestras. Participou de inúmeras semanas espíritas, congressos, simpósios e de solenidades diversas. Médio receitista recebia em sua casa diariamente uma média de 100 cartas semanais de todo o Brasil pedindo receitas. Filantropo, além da assistência aos necessitados em sua casa espírita, prestava assistência jurídica àqueles que não podiam pagar. Jornalista, colaborou com diversos jornais do Rio Grande do Sul e de outros estados. Escreveu também de forma permanente para a imprensa espírita. Presidiu a Aliança Espírita Santamariense. Ao desencarnar, sua família se constituía de 11 filhos, 24 netos e 18 bisnetos e um tetraneto, nascido pouco antes de sua volta ao plano espiritual. Fernando Duol levou aos seus leitores e aos seus ouvintes a capacidade de compreender o sentido profundo e elevado da vida. Seu significado perante Deus para atingir a perfeição com a simplicidade e clareza que o Espírito oferece. Anuário Espírito de 1995.